500 mil utilizando o seu imóvel como garantia. Hoje eu vou mostrar para vocês quanto custa, como funciona e se vale a pena pegar um home equity de 500 mil reais utilizando o seu imóvel quitado como garantia. Ou seja, se você tem uma loja, um apartamento, um terreno, uma casa e você quer dinheiro rápido e barato, porque o home equity hoje é a operação de crédito mais barata do mercado, esse vídeo é para você. Bom, quando a gente fala de um home equity de 500 mil reais, a gente deve primeiro se perguntar como a gente consegue ter aprovação para um crédito desse tamanho. A gente no home equity trabalha sobre dois pilares. A gente tem o pilar do imóvel, o imóvel deve ter um valor mínimo para que a operação possa ser aprovada, e o segundo pilar é a renda. A renda da pessoa que toma o crédito deve ter um valor mínimo para que ela consiga dar conta das parcelas que ela vai estar pagando ao longo do contrato de empréstimo. Então, por exemplo, um home equity de 500 mil reais, a gente tem que pensar num imóvel que valha pelo menos 850 mil reais, porque os bancos liberam até 60% do valor do imóvel como crédito. Se o seu imóvel vale, por exemplo, 1 milhão de reais, a gente pode pensar num crédito de até 600 mil reais. Um imóvel de 2 milhões, a gente pode pensar num crédito de até 1 milhão e 200 mil reais. E, claro, você não é obrigado a contratar os 60%. Você pode ter um imóvel, por exemplo, de 1,5 milhão de reais, mas querer um home equity de 500 mil reais, que daria 1/3, 33% do valor do seu imóvel. Isso não tem problema nenhum. Agora, vamos falar do segundo pilar do home equity, que é a renda. No geral, a renda do tomador do crédito no home equity deve ser capaz de pagar confortavelmente as parcelas. Os bancos têm uma regra geral de que as parcelas não devem comprometer mais do que 30% da renda do tomador de crédito. Mas isso acaba sendo meio flexível, depende de cada banco, depende da situação de cada pessoa e também do imóvel e do valor do crédito. Para valores mais altos, há uma flexibilidade, em geral, um pouco maior, principalmente se a garantia for bem maior do que o valor do crédito. Para valores menores, acaba sendo algo mais padronizado. A parcela tem que ser, no máximo, de 30% da renda declarada do tomador de crédito. Quando a gente fala de um home equity de 500 mil reais, hoje, lembrando, eu estou gravando esse vídeo em junho de 2025. As taxas de juros mudam o tempo inteiro. Pode ser que mês que vem estejam completamente diferentes. Mas hoje, um home equity de 500 mil reais vai ter parcelas na tabela SAC na faixa dos R$ 6.500 a R$ 7.000. Pensando na regra dos 30%, a gente fala de uma renda de aproximadamente 20 a 21 mil reais por mês declarada para conseguir ter aprovação no home equity de 500 mil reais. E claro, lembrando, o tomador do crédito pode sempre juntar a sua renda com a de outras pessoas. Então você pode, por exemplo, juntar a sua renda com a da sua esposa, com a da sua mãe, com a do seu pai, com a do seu irmão, para poder aumentar as chances de ser aprovado naquele crédito. Quando a gente fala de um home equity de 500 mil reais, você precisa, de um lado, de um imóvel que tenha valor de mercado de pelo menos 850 mil reais e de uma renda, do outro lado, de pelo menos 20 mil reais para poder ter uma alta chance de aprovação. Agora, todo mundo que já buscou um crédito no banco, principalmente as pessoas que já buscaram um crédito maior, sabem que não é tão simples assim. Não é só você chegar no banco, mostrar a sua renda, mostrar o seu imóvel, que automaticamente você é aprovado. Tem vários fatores que podem facilitar ou dificultar a sua aprovação. Então, por exemplo, se você tem uma renda declarada, estável, por exemplo, se você é funcionário público, se você é CLT, ou se você é um empresário que tem uma empresa que já tem um faturamento estável há bastante tempo, ao longo de pelo menos 3 anos, isso vai facilitar muito a sua aprovação. Se por outro lado você é um autônomo que não declara toda a sua renda, ou se você começou recentemente a ter uma renda um pouco mais alta, mas não tem uma declaração de imposto de renda tão sólida ainda, vai ser um pouco mais difícil. Não impossível, a gente consegue, a gente tem casos de aprovação mesmo de pessoas com renda ainda não muito estável e sem muito histórico de crédito, mas acaba sendo, sim, mais difícil. E agora, falando do imóvel, sempre facilita quando o imóvel tem alta liquidez. O banco, quando ele faz uma operação de home equity, ele olha sempre se a garantia pode ser vendida de forma rápida e pelo valor mais próximo possível do seu valor de mercado em um eventual leilão. Então, por exemplo, apartamento, casa de condomínio, sempre vai ser mais bem visto pelo banco do que terreno,
do que loja, que são imóveis que têm liquidez melhor, porque o número de compradores possível também é muito menor do que de um apartamento. Lembrando, o fato de você não ter um histórico de crédito longo ou de você não ter uma renda 100% declarada ou não tem uma empresa ainda com um histórico longo de faturamento, nada disso é impeditivo para você conseguir o seu home equity. Aqui na Créditos a gente já tem casos diversos de pessoas nessas situações que conseguiram o seu crédito com garantia de imóvel até de valores bem mais altos do que de R$500 mil. Mas a gente não pode mentir e dizer que vai ser fácil. Vai ser bem mais difícil do que aquela pessoa que já tem a renda estável há vários anos e tudo mais. Agora, vamos falar do assunto mais importante desse vídeo. Quando vale a pena fazer um home equity de R$500 mil ou de qualquer outro valor? Bom, você sabe que hoje em dia as taxas de juros estão altíssimas. Mesmo no home equity, que é o empréstimo mais barato do mercado, as taxas acabam sendo, sim, um pouco altas quando a gente compara com um cenário de 3, 4 anos atrás. Porém, ainda há muitos casos em que vale a pena se contratar um home equity. O primeiro deles, e o mais comum, pelo que a gente vê, é para quitar dívidas mais caras. Quando você fala de empréstimos pessoais e outros tipos de empréstimos no Brasil, todos eles têm taxas bem mais altas do que a do home equity. Então, se você tem um imóvel quitado e está pagando juros altíssimos e outras operações de crédito, faz todo sentido você pegar um home equity, pagar essas dívidas mais caras e pegar uma dívida com juros bem mais baixo e com prazo bem mais longo, ou seja, com parcelas que vão comprometer muito menos do seu orçamento. Outro caso, e é também um dos mais comuns pelo que nós vemos aqui na Créditos, é para fazer investimentos. Seja investimentos na sua carreira, como cursos e viagens, e também para investimentos no seu negócio, se você é empresário. Se você tem um negócio, você sabe que o seu retorno pelo seu investimento às vezes é muito maior do que as taxas de juros que você paga momentaneamente para ter acesso àquele capital. Então pode fazer todo sentido pegar um home equity, usar um imóvel que você tem quitado para levantar esse capital, aplicar esse dinheiro no seu negócio, ter o retorno, investir no seu projeto e depois, com o retorno que esse negócio vai te dar, com certeza muito superior aos juros do home equity, pagar esse empréstimo e assim você consegue aproveitar uma oportunidade que você não aproveitaria se não tivesse acesso a capital. Agora, por que escolher a Créditos para ser a sua parceira no home equity? Nós somos uma consultoria de crédito imobiliário, nós somos parceiros de mais de 15 bancos e fintechs. Todos os principais players do mercado que operam no segmento de crédito com garantia de imóvel são nossos parceiros e nós não cobramos nada de você. Nós somos remunerados diretamente pelos bancos em caso de operações fechadas. A nossa consultoria literalmente não tem custo nenhum para você e você conosco garante acesso às melhores taxas do mercado, pois nós vamos simular a sua proposta em todos os principais bancos que operam esse tipo de crédito. Nós garantimos a você muita agilidade, porque nós temos já todo o know-how e o relacionamento com os bancos. Tudo conosco flui de forma muito mais rápida do que se você fosse diretamente com o banco e falasse com o gerente e falasse com algum atendente de forma direta. E além disso, nós garantimos também uma taxa de aprovação muito maior do que se você fosse diretamente nos bancos. Como nós já temos o relacionamento, o know-how, nós conseguimos organizar a sua documentação e todo o processo de aprovação de forma muito otimizada, garantindo taxas de aprovação do crédito muito maiores do que as pessoas que vão diretamente nos bancos sem a nossa consultoria especializada. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ficamos hoje por aqui. Obrigado!